abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo 17. Atos 17, nós leremos dos versos 16 a 34. Bem, vocês têm já no programa. O fato é, antes de nós lermos o texto, eu quero expressar a minha alegria por estar aqui com vocês, poder compartilhar da adoração a Deus, podermos adorar a Deus juntos. E que gostoso que é adorar a Deus num lugar como esse, né? A gente já olha para o lado e vai louvando a Deus, a gente cultua das duas formas, né? A gente cultua cantando, a gente cultua meditando na palavra de Deus, a gente cultua orando a Deus. Então a gente cultua como culto solene, mas também a gente olha para a revelação geral de Deus. A gente olha a natureza à nossa volta e a gente cultua ainda mais o Senhor pela sua bondade. A gente ouve os pássaros e a gente cultua ainda mais o Senhor pela sua bondade, pela sua inteligência, pela sua grandeza. Então que Deus seja louvado. Nessa hora nós vamos ler a palavra de Deus e agora focar por alguns instantes na revelação especial do nosso Deus, o que Ele tem a nos dizer nesta manhã. Diz assim o texto da palavra de Deus. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de vós, de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Vamos mais uma vez orar ao nosso Deus. Querido Deus, em tudo nós precisamos da Tua graça, da Tua mão protetora, da Tua bondade sobre nós, da ação do Teu Espírito. E de maneira muito especial, ó Deus, nesta hora que nós nos debruçamos sobre a Tua palavra para
entendê-la melhor e para sermos transformados por ela, nós rogamos, ó Deus, fala conosco, fala aos nossos corações, ensina-nos, desperta-nos se esta for a nossa necessidade, incomoda-nos, ó Deus, naquilo que nós precisamos despertar, e ajuda-nos, Pai, a termos uma atitude mais efetiva, ó Deus, no sentido de levarmos a Tua palavra e de sermos sal, de sermos luz, de sermos uma cidade colocada sobre a montanha. Assim, ó Deus, que as pessoas vejam Cristo em nós. E que seja assim, ó Deus, para a glória do Teu nome e também para a nossa alegria. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Um estudioso da igreja, da teologia e da cultura, chamado Richard Niebuhr, propôs que existem 4 maneiras de a igreja relacionar-se com a cultura. E ele colocou isso de 4 maneiras, ou de 4 formas, em 4 jargões. Cristo contra a cultura, o Cristo da cultura, Cristo acima da cultura e Cristo e a cultura em paradoxo. O que ele quis dizer por meio desses 4 jargões, dessas 4 etiquetas? Bem, ele diz que a igreja pode assumir uma atitude de ser contra a cultura. Ou seja, é aquele tipo de cristão ou de igreja que diz: todo fenômeno cultural é, por definição, pecaminoso. Ou seja, filme, cinema, música, qualquer coisa que seja oriunda da cultura é pecaminosa necessariamente. E nós vemos pessoas assim. Nós vemos cristãos assim. Nós vemos denominações assim que tentam se apartar completamente da cultura como se isso fosse possível. Então esse estudioso Richard Niebuhr propôs esta como uma primeira maneira de se relacionar com a cultura. E qual é o problema dessa maneira de não se relacionar com a cultura, na verdade? É que a igreja que adere a essa visão de mundo perde a sua relevância. É uma igreja que já não influencia mais a cultura. É uma igreja que já não consegue mais diálogo com a cultura, já não consegue mais comunicar, porque ela vive no seu gueto, ela vive presa no seu lugarzinho e não se relaciona mais, já não tem mais interferência na cultura, já não consegue mais pregar de maneira que aquelas pessoas que são parte da cultura ouçam. Uma segunda maneira que esse estudioso propôs é quando a igreja assume a postura do Cristo da cultura, ou seja, como se tudo da cultura fosse bom, ou como se a nossa própria cultura fosse de alguma forma já cristã. Essa é uma maneira muito comum de vermos em alguns outros países, não tanto no Brasil, mas fora do Brasil nós temos bastante isso. Uma confusão, por exemplo, entre ser americano e ser cristão, como se fosse ser a mesma coisa. Então aquelas pessoas que aderem a esse estilo de vida acham que Cristo é parte da cultura. E ser cristão é legal, ser cristão é cool. Falar de Cristo é interessante, é legal, mas não falar de Cristo, do Cristo oriundo da palavra, mas sim um Cristo misturado. Um Cristo que é mais da cultura do que da revelação das Escrituras. Foi muito comum também esse tipo de abordagem na década de 60. Quando então houve uma mistura entre paz e amor e cristianismo. Quando o cristianismo foi colocado num mesmo caldeirão daquilo que estava acontecendo na cultura. Como se Cristo fosse o maior adepto de todas as teses que estavam sendo levantadas e defendidas naquela época. Uma terceira maneira da igreja relacionar-se com a cultura é olhar para Cristo acima da cultura. É quando os cristãos reconhecem que a cultura é importante, que a cultura é inevitável, mas consideram Cristo como sendo superior à cultura, então como sendo aquele que deve redimir a cultura. Cristãos que pensam dessa maneira, eles têm interesse de redimir a cultura, de olhar para a cultura, envolver-se com a cultura, mas não no sentido de extrair dela tudo que ela tem e trazer como verdade básica. Mas esses cristãos visam, tendo a palavra como guia, restaurar na cultura e aproveitar da cultura aquilo que pode ser restaurado e aproveitado. Mas existe uma quarta maneira de relacionar-se com a cultura.
E esses são aqueles que consideram que o Cristo e a cultura são âmbitos, são realidades diferentes. E alguns cristãos, e talvez a maioria dos cristãos na nossa época, vivem dessa maneira. É como se existisse um mundo de Cristo e um mundo da cultura. E essas pessoas então conseguem viver muito bem na cultura, como se fizessem parte dela como ela é, e conseguem viver também muito bem com Cristo, como se fizessem parte da igreja, e assim então eles vivem de maneira antagônica. De domingo eles cantam, de domingo eles se emocionam, de domingo eles consideram a Bíblia como palavra de Deus, de domingo eles têm um bom relacionamento com os demais irmãos em Cristo, de domingo eles se relacionam muito bem na igreja, porque eles entraram no modo igreja, eles ligaram a chave igreja. Mas na segunda, terça, quarta, sexta, e quem sabe até no sábado, eles vivem como a cultura determina. É como se Cristo não tivesse influência nenhuma na cultura. É como se eles conseguissem viver muito bem como esquizofrênicos. Porque eles conseguem viver com alguns valores no domingo e eles mudam uma chave na cabeça e vivem com valores completamente distintos durante a semana. É o cristão que parece fervoroso no domingo, mas só nega imposto na semana. É o cristão que parece emocionado com a verdade da palavra de Deus aos domingos, ou apaixonado pela doutrina correta aos domingos, mas não tem ética durante a semana. Navega em sites impróprios durante a semana. Faz coisas desagradáveis a Deus durante a semana. Participa de rodas de amigos que conversam coisas impróprias durante a semana. Então vive-se como se fosse possível viver nesses dois mundos. Eu só mudo uma chavezinha dentro da minha cabeça. E aí então, de domingo eu sou cristão. Quando eu estou com cristãos, eu sou cristão. Eu me porto, me visto, falo e ajo como cristão. Mas quando eu estou junto com outras pessoas, num ambiente menos cristão, aí eu então acompanho aquelas outras pessoas em tudo que elas fazem. Qual é a maneira correta de nós nos relacionarmos com a cultura? Como nós usamos a cultura como uma oportunidade de sermos sal e luz? É sobre isso que esse texto fala. Paulo estava indignado, diz a Bíblia. E ele estava indignado porque ele estava entrando numa cidade extremamente idólatra. E aqui vem o que as crianças têm que desenhar. Eu aprendi isso hoje aqui, viu? Lembrem-se, crianças e adultos, do filme O Príncipe do Egito, quando Moisés entra de volta, depois de ter passado 40 anos no deserto, ele entra no palácio de Faraó. E aí então, os nossos deuses podem mais, tem a musiquinha, etc. E aí começam a aparecer vários deuses, vários ídolos, várias imagens de ídolos, dos dois lados daquele templo. É mais ou menos essa situação que eu quero que vocês escrevam, que vocês desenhem aí. Porque é essa situação que Paulo está passando. Ou se vocês lembrarem do filme de José também, que foi vendido como escravo. E aí então do desenho de José, ele é vendido como escravo. E aí ele entra no Egito. E quando ele entra no Egito, ele começa a ficar impressionado por causa daquelas grandes imagens que tem em todo lado. É num contexto como esse que Paulo está entrando. Ele entra em Atenas. E Atenas é uma cidade extremamente idólatra. Os templos de vários deuses estão ali. Altares estão espalhados pelas ruas. Imagens de deuses estão em todos os lugares. E é ali que Paulo está. E qual é a reação do coração de Paulo? Indignação. Paulo está indignado por causa de toda aquela idolatria. E aqui então está a primeira lição para nós também, queridos. Qual foi a última vez que você ficou indignado por causa da idolatria alheia? Qual foi a última vez que, por ter tido contato com idolatria, seja idolatria do coração, seja uma idolatria mais visível, qual foi a última vez que isso te incomodou ao ponto de você se sentir realmente indignado?
toda a visão daquelas inverdades, daquela mentira, estava fazendo mal para o apóstolo Paulo. Será que eu e você também ficamos indignados quando nós vemos a mídia, a televisão, as músicas, os filmes, tentando nos vender ídolos também? Porque vejam só, nada é neutro. Não existe neutralidade espiritual no mundo. Ou é pró-Cristo, ou é contra Ele. Ainda que seja possível redimir a cultura, antes de redimi-la, nós precisamos encontrar o que há de pecaminoso nela. Paulo teve essa capacidade. Ao entrar em Atenas, ao interagir com aquela cidade, com aquelas pessoas, ele tornou-se indignado. Mas que tipo de indignação? Uma indignação produtiva. E é esse o tipo de indignação que nós devemos ter também. Quando você recebe um e-mail impróprio de alguém, qual é o tipo de reação que deveria ter? Uma indignação produtiva. Uma indignação que te mova a uma ação, e uma ação de combate àquela idolatria, àquele foco de idolatria que você acaba de perceber. Qual é o tipo de atitude que você deveria ter quando você percebe que hoje em dia é quase impossível comprar uma roupa decente em qualquer lugar que vende roupas? Não é? É difícil achar uma roupa decente para as mulheres. É complicado. É tudo pequeno demais, decotado demais, transparente demais. Viver como crente na nossa época é duro. Isso devia causar uma indignação produtiva em nós. Nós deveríamos nos mover à ação por causa disso. Isso devia nos incomodar a tal ponto de falar, algo precisa ser feito. Foi assim que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ao ver toda aquela idolatria, muito mais escancarada do que as nossas, é verdade, mas ele indignou-se. Eu imagino a atitude de Paulo mais ou menos parecida com a atitude de alguns cristãos que têm a oportunidade de visitar a Aparecida do Norte. Eu não sei quantos de vocês já foram lá, mas é ruim. Você se sente mal. É muita idolatria em todo lugar. Agora, a idolatria não é só essa idolatria visível. A idolatria mais perigosa é a idolatria que vem de maneira a conta-gotas, em doses homeopáticas, e que vai ganhando o nosso coração, aos poucos. É você que antigamente achava um absurdo usar a roupa tal, agora você já usa a roupa tal. Você que achava um absurdo falar certas expressões, hoje você já as usa com desenvoltura, como se não tivesse problema nenhum. Nós cristãos precisamos nos tornar mais indignados com aquilo que nós vemos que é contrário à palavra de Deus. O texto bíblico diz assim: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Eu e você precisamos disso. Eu e você precisamos ser menos passivos. Nós brasileiros somos. O que é razoavelmente bom, tem as suas vantagens. Nós vivemos num país tranquilo, isso é bom. Mas quando essa passividade nos leva a uma inatividade completa e a sermos joguete nas mãos de quem quer nos dirigir, isso começa a se tornar bastante ruim. E por vezes nós temos sido assim. O verso 17 começa com uma palavrinha, uma expressão. Por isso. Por isso o quê? Alguém me ajude. Por isso, o quê? Por causa da indignação. Essa indignação de Paulo era uma indignação produtiva, porque ele não ficava igual alguns de nós ficamos quando passamos pelo pedágio. A gente passa pelo pedágio, bem, agora não, porque a gente passa direto, a gente nem percebe que está pagando, né? Mas quando a gente pagava, a gente passava e a gente falava, isso é um absurdo?
Essa cidade, esse país, esse estado está me roubando. Essa estrada continua terrível. E aí então nós fazemos um discurso de uns 2 minutos e aí passa. E não fazemos nada. A indignação de Paulo não era desse tipo. Era uma indignação produtiva. Porque ele estava profundamente indignado pela idolatria daquela cidade, ele então passou a ter uma atitude. E aqui está a segunda lição para a gente. A primeira, portanto, nós devemos ter uma indignação produtiva. Só para rimar, a segunda atitude é, nós devemos ter uma atitude tempestiva. Eu sei que a palavra é meio ruim, mas é só para rimar. O que é ser intempestivo? É agir fora de hora, não é isso? Ser intempestivo é aquela pessoa que não espera a hora certa. Ele simplesmente age. Foi intempestivo. Agiu fora do tempo. Não aproveitou uma oportunidade melhor para agir. Intempestivo é quem age sem aproveitar oportunidades. Age qualquer hora, age de qualquer jeito. O tempestivo é o contrário desse. É aquele que detecta as oportunidades e age. Detecta a oportunidade e age da maneira correta. Isso é ser tempestivo. E Paulo teve esse tipo de atitude, uma atitude tempestiva. Por causa da indignação produtiva, ele teve uma atitude tempestiva. Vejam só o que o texto diz. Verso 17. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Vejam só, aonde a indignação de Paulo o levou. Paulo estava indignado, uma indignação que o fazia agir. Então ele foi à sinagoga dos judeus e ali ele então, por causa daquela indignação, ele discutia com os judeus que ali estavam. Ele foi à sinagoga dos tementes a Deus, daqueles que eram gregos, mas que estavam se convertendo ao judaísmo, e ele também pregou naquela sinagoga dos tementes a Deus. E então ele foi para o mercadão da cidade, isso que é traduzido aqui nas nossas Bíblias como a praça, é exatamente o mercado de Atenas. Mercado que ainda tem as ruínas lá. Se você já foi ou tiver a oportunidade de ir a Atenas, você vai poder passar ali pelo mercado de Atenas. Paulo então vai naquele lugar que a arqueologia mostra claramente que era eivado de imagens do deus Hermes. E ele vai naquele lugar e ele dialoga com as pessoas que ali estão. É como se ele estivesse numa praça pública, porque o mercado era isso. Ou uma estação do metrô. É um lugar onde várias pessoas de várias classes sociais, de vários níveis culturais diferentes, estavam sempre passando. E Paulo se colocou ali para discutir, para expor opiniões, para falar a respeito da idolatria da cidade. E aí então um grupo de filósofos também passou por ali. E Paulo começou a discutir com eles, com os estoicos, com os outros filósofos que o texto apresenta, que eu esqueci o nome. Alguém me ajude, por favor. Epicureus. Paulo então discute com essas pessoas por causa daquela indignação, porque ele estava indignado com a idolatria que havia na cidade. Paulo então aproveitou as oportunidades. E aqui vem a segunda aplicação para nós. Eu e você. Será que a nossa indignação por causa da idolatria que tem no mundo, quando você ouve falar, porque eu espero que você não assista, mas quando você ouve falar dos absurdos que acontecem no Big Brother Brasil, ou no A Fazenda, ou em qualquer porcaria semelhante que passe na televisão na nossa época, quando você ouve falar desses absurdos, isso te causa indignação? Ou será que você assiste numa boa? Não te faz mal nenhum. Se não te faz, você desligou a chave do cristianismo. Você está na chave do mundo. Porque aquilo lá
tem que fazer mal para um verdadeiro cristão. Agora, esse fazer mal tem que ser uma indignação produtiva. Tem que te levar à ação. Tem que te levar a aproveitar e cavar oportunidades de dialogar a respeito da palavra. Paulo fez isso. Por causa de tudo aquilo que ele viu, ele foi para o mercadão da cidade. E ali, então, ele começou a dialogar com as pessoas. Ou, na nossa tradução aqui, discutir. Em outra tradução, arrazoar, argumentar, discutir com base. E esse mesmo Paulo que nós encontramos na sinagoga dos judeus, na sinagoga dos gregos, no meio do mercado, ele recebe uma proposta. Paulo, nós queremos ouvir mais a respeito disso. Vamos ao Areópago. Que tal o campo de Marte? Tem coragem? Você teria coragem de discutir teologia ou criacionismo, quem sabe? Na USP? Você é uma pessoa que dá testemunho, você é uma pessoa bem articulada, que tem tentado levar a palavra de Deus a sério, que tem tentado expor o que você crê a respeito da verdade, e aí então você recebe esse convite. Vamos à USP. Você é bom mesmo? Você crê nisso mesmo? Então vamos discutir lá onde as ideias são formadas. Antes de que elas cheguem no resto do país, é lá que elas nascem. Ou qualquer outro centro de pensamento. Eu só estou pegando a USP como exemplo. O Areópago, na verdade, era Cambridge, Oxford, Sorbonne, alguma coisa assim. E Paulo vai. Fala, ok, vamos lá. E ali, então, Paulo tem a sua terceira atitude, que é uma pregação expositiva. É o que a gente acha ali. Então, notem. Paulo vê a idolatria da cidade, e isso causa nele uma indignação, mas não qualquer tipo de indignação, uma indignação produtiva, porque essa indignação o leva a agir, o leva a compartilhar, a pregar a palavra. Então, por causa disso, ele tem uma atitude tempestiva, ele aproveita e cria oportunidades, ele vai na sinagoga dos judeus, ele vai na sinagoga dos gregos, ele vai para o mercadão, ele vai para o Areópago. Tudo isso por causa dessa indignação. John Piper, no seu livro Alegrem-se os Povos, ele diz que missões e evangelização existem porque a glória de Deus e a alegria por causa da glória de Deus não existem em algum lugar. Por que você tem que fazer missões? Porque alguém não está glorificando a Deus o tanto que deveria. Algum povo não está glorificando a Deus o tanto que deveria e não está tendo a sua alegria nele, como deveria. Então nós mandamos missionários. Algum amigo seu não glorifica a Deus como deveria. Algum parente seu não tem a alegria dele em Cristo como deveria. E aí então entra a sua obrigação de evangelizar. É uma atitude de defesa da glória de Deus. Todos devem a Deus a glória, a honra e o louvor. Portanto, se alguém não faz isso, você é o responsável por notificar essa pessoa. Sabe, você está vivendo de uma maneira tal que você não glorifica a Deus. E essa é a tua razão de ser. Você foi feito, criado para isso. Então eu estou aqui como um servo de Deus para te avisar isso e para, quem sabe, te ajudar e te conduzir nesse caminho. De você cumprir a razão de ser para a qual você foi criado. Glorificar o nome de Deus. E a boa coisa, você vai ter uma baita alegria quando você fizer isso. Porque você vai estar cumprindo a sua razão de ser no mundo. Então você é que vai se dar muito bem. Paulo é chamado para pregar no Areópago. E ele vai. E qual é o conteúdo da pregação de Paulo? Nós encontramos isso a partir do verso de número 24. Diz assim: Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora,
O que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Primeira coisa, vamos pensar um pouco nessa introdução de Paulo. Aqui é só a introdução. Foi o meio que ele usou, o gancho que ele usou para atrair a atenção daquelas pessoas que o estavam ouvindo. É isso que Paulo está fazendo aqui. Vocês se lembram qual era a atitude de Paulo ao ver todos aqueles altares? Indignação. Uma indignação profunda. Só que agora que ele vai pregar-lhes a palavra no Areópago, ele lhes diz assim: senhores atenienses, eu estou realmente impressionado com a religiosidade de vocês. Vocês são muito religiosos. Porque passando pela vossa cidade, ele não falou, eu fiquei muito indignado. Não, essa parte ele não falou. Ele falou assim, contemplando os vossos altares, eu vi até mesmo um altar cuja inscrição era ao Deus desconhecido. Muito bem. Este Deus que vocês adoram sem conhecer é o Deus que eu lhes quero apresentar. Sabe como que é o nome disso? Sagacidade. Mais uma atitude tempestiva. Paulo não era daquele tipo que chutava santa. Tem idolatria aqui, pá, e chuta. Como certa feita eu fiz numa cidade do interior de São Paulo e depois tive que sair correndo. Eu era adolescente. Mas eu tinha um afã naquela época. Eu queria defender a fé, então tinha um altar ali, um santinho num altar, lá em São Luís do Paraitinga, que foi destruída por chuva há pouco tempo atrás, e já reconstruída. E eu chutei aquele altar, tudo mais, eu e um amigo. Aí nós ouvimos assim, mãe, o menino chutou o santinho! Um monte de gente atrás da gente. E a gente correu. Paulo não fazia isso. Paulo não achava necessário destruir aqueles altares. Não com as próprias mãos, pelo menos. Ele aproveitou a oportunidade de maneira extremamente sábia. E lhes disse, vocês adoram vários deuses, inclusive um Deus que vocês mesmos dizem não conhecer. Então eu quero apresentar esse Deus a vocês. E aí ele apresenta. Primeiro ponto da pregação de Paulo. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. É o Senhor do céu e da terra. E não habita em santuários feitos por mãos humanas. E ele não é servido por mãos humanas como se necessitasse de algo, pois ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Onde é que Paulo começa a sua pregação expositiva? Criação. Ele foi para o Areópago defender o criacionismo. Acredita nisso? E ele defendeu, além de ter defendido o criacionismo, ele defendeu que toda a raça humana vem de um só. Isso não era crido na época. Eles criam em outros métodos de criação, mas não num Deus que tinha criado todas as coisas e todos os homens a partir de um só. Querido, se você já se prostrou para o Deus do cientificismo e já não acredita mais que Deus criou toda a raça humana a partir de Adão e Eva, você não está mais junto com Paulo. Porque Paulo acreditava nisso. Jesus Cristo acreditava nisso. A Bíblia inteira afirma isso. Portanto, se você está tentando dar alguma volta para tentar explicar de algum outro jeito a criação, você não está junto com a palavra. Paulo pregou, em primeiro lugar, a respeito do Deus Criador. O Deus que é o Criador de todas as coisas, o Deus que é o Criador de todos os homens, o Deus que é o mantenedor de todas as coisas. Porque Deus não é só o Criador, Ele também é o Deus providente, que a partir do 7º dia, descansou como Criador, mas começou a trabalhar como mantenedor, como Deus que cuida de todas as pessoas, de todas as coisas. E Paulo ensinou
isso para eles. Logo em seguida, Paulo falou a respeito da queda, a respeito do pecado. Ele diz o seguinte: de um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem, e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns poetas de vocês. Mais um ponto no qual Paulo estabelece contato com eles, citando os poetas deles mesmos, naquilo que eles estavam certos. Então ele diz, também somos descendência dele. Assim, vejam só Paulo agora explicando a queda, o pecado deles. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, de prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam. Queda. Criação, queda. Esse Deus que criou todas as coisas e todas as pessoas, Ele é o Senhor Criador, Ele é o Senhor do universo, e por isso mesmo Ele não pode ser reduzido a uma imagem de prata, de ouro, ou de pedra, ou de qualquer outra coisa. É por isso mesmo que, em outras palavras, toda essa idolatria que existe aqui em Atenas é um grande absurdo. Ele só não falou desse jeito porque ele estava cuidando para falar de tal forma que ele os ganhasse e não os perdesse revoltados. Mas é isso que ele está falando. Esse Deus não pode ser reduzido a coisas visíveis, palpáveis, que você se prostra para adorar. E agora então, ele falou da criação, ele falou da queda, ele mostrou que todos eles estão numa condição de pecado, porque eles são idólatras. E agora para onde ele vai? Redenção. Cristo Jesus. Vejam só. Pois estabeleceu um dia. Aliás, eu vou ler um pouquinho antes. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam. Então pregou arrependimento. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, julgamento final, por meio de um homem que designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Ressurreição. Ou seja, Paulo falou da criação perfeita de Deus, do Deus que criou todas as coisas e todos os homens. Ele mostrou que todos esses homens acharam-se numa condição de pecado, numa condição de rebeldia, numa condição de idolatria, mas ele mostrou que existe uma oportunidade. Ele mostrou que esse mesmo Deus dá a todos os homens a oportunidade de se arrependerem. O chamado do Evangelho é para todos os homens. A pregação da palavra, o chamado ao arrependimento é para todos os homens. Só os eleitos se arrependem, é verdade. Mas o chamado é para todos. E aí então Paulo diz, então esse Deus notifica que vocês se arrependam. Esse Deus notifica a vocês que vocês o façam antes que venha um grande julgamento por aí. Porque logo, logo, aquele varão que Deus confirmou por meio da ressurreição dos mortos, ele voltará para julgar a todos. Paulo pregou a redenção. Eis o evangelho completo, queridos. Criação, queda e redenção. Oportunidade de salvação. Notem que Paulo não pegou um texto bíblico e expôs. Ainda assim a pregação dele foi expositiva. Por quê? Porque ele pregou a Bíblia. Ele resumiu a Bíblia em 3 pontos. Criação, queda e redenção. Oportunidade de salvação. Tendo essa estrutura na cabeça, fica muito mais fácil para você pregar também. Esses 3 pontos são aqueles que você vai precisar passar. Quando algum amigo seu abrir a guarda ou revelar a idolatria dele, e você então entrar aproveitando a oportunidade de maneira sábia, quiser ser instrumento de Deus para conduzi-lo a Cristo,
Esses são 3 pontos nos quais você pode passar e deveria passar: criação, queda e redenção, oportunidade de arrependimento, julgamento final, salvação em Cristo Jesus. Paulo, então, teve uma ira, uma indignação produtiva. Essa indignação produtiva o levou a uma atitude tempestiva, aproveitando as oportunidades e pregando para todos: judeus, gregos, epicureus, aqueles que eu não estou lembrando o nome, aqueles do Areópago, todos eles, estoicos, todos eles. Paulo pregou para todos, no mercado, para gente simples, para gente sábia, para gente instruída, para gente ignorante, para gente rica, para gente pobre. Paulo pregou para todos. E o que ele pregou? Criação, queda e redenção. Uma ira produtiva, uma atitude tempestiva, uma pregação expositiva. Qual é o resultado disso tudo? Se você começar a agir assim, qual vai ser o resultado? Qual foi o resultado com o apóstolo Paulo? Vejam só o que diz o texto. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram. A primeira atitude que você vai receber em troca de você se expor como um cristão, como alguém que crê na verdade da palavra, talvez a primeira atitude que você vai receber vai ser zombaria. Ruim, né? Seria melhor se eu chegasse aqui e falasse assim: 2.000, 3.000 pessoas vão se converter e vão chorar, e você vai ser um instrumento para conduzir muitos, milhões, a Cristo Jesus. Seria mais emocionante, eu sei. Mas esse mundo é amaldiçoado. Esse mundo é caído. As pessoas são duras. Então, a primeira atitude que você vai receber em troca, talvez, vai ser a zombaria, chacota. Vamos falar assim: você acredita em criacionismo? Que ignorante. Mais um crente ignorante. Sim, você vai ser motivo de perseguição. Afinal, a tua Bíblia diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente serão perseguidos. Você tem sido? Você tem sido perseguido? A Bíblia diz: todos quantos querem viver piedosamente serão perseguidos. Não é um se, não é uma possibilidade, é uma constatação. Paulo, quando ia nas viagens missionárias, ele ia plantando igrejas. Ele voltava ensinando que por muitos sofrimentos importa entrar no reino de Deus. Perseguição é um fato na Bíblia. Sofrimento do cristão é um fato na Bíblia. Portanto, a primeira atitude que você vai ter que aguentar e enfrentar quando você aproveitar as oportunidades e começar a realmente ser sal, ser luz, e quem sabe você já tenha sido, já esteja sendo, já esteja sofrendo isso, é aguentar chacota. Essa perseguição velada, ou às vezes não tão velada, escancarada, quem sabe até física, é a primeira atitude. Porque as pessoas não querem saber da verdade. Os ímpios são aqueles que detêm a verdade pela injustiça do próprio coração. Eles suprimem o conhecimento de Deus porque eles não querem a Deus. Não porque não tiveram oportunidade ainda. Então, por muitos você será perseguido. Mas o texto bíblico continua. E outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. E essa atitude aqui a gente pode chamar de uma indiferença. Alguns vão tratar você assim: essa é a sua verdade, interessante essa sua verdade. Quem sabe outro dia a gente conversa mais sobre isso. Eu creio em outras coisas, mas uma outra oportunidade a gente pode bater mais papo a respeito disso. E se essa for a atitude, graças a Deus. Aproveite a próxima oportunidade, então. Aproveite o outro dia e converse de novo. Só que existe uma terceira possibilidade. O texto bíblico diz assim:
Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. E só para confirmar, Lucas dá nomes. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Alguns vão crer. A tua responsabilidade é pregar a palavra. A reação é departamento de Deus. Alguns vão zombar, e aí a tua reação tem que ser: aguente firme, continue pregando. Não se acanhe, não se feche, continue firme. Ser cristão é isso. É sofrer agruras por causa do nome de Cristo. Se trataram Cristo do jeito que trataram, imaginem os escravos de Cristo. Foi isso que o próprio Cristo disse para os seus discípulos. Então aguente firme. Outros vão ser indiferentes, ou quem sabe vão falar: outro dia a gente conversa mais. E aí você guarda isso e conversa no próximo dia. Mas alguns, queridos, pela ação soberana e graciosa de Deus, alguns vão crer. Não necessariamente em toda vez que você aproveitar as oportunidades, mas alguma vez vai acontecer. E aí Deus vai te dar a oportunidade de ser um instrumento nas mãos dele, para que uma pessoa saia da morte, da condição de alguém condenado ao inferno, para a condição de filho de Deus, para a condição de um crente, para a condição de alguém que agora era cego, mas agora vê. A condição de quem estava morto como marionete nas mãos do mundo, da carne e do diabo, e agora está livre para viver a alegria em Deus. Você vai ter esse privilégio. Você já teve esse privilégio? Você já foi canal nas mãos de Deus para conduzir alguém a Cristo Jesus? Mais importante do que isso, você já foi canal de Deus para pregar de Jesus Cristo? Porque o conduzir a Cristo é departamento de Deus. Ele pode demorar anos até te dar um. Como fez com alguns missionários. A tua responsabilidade é que a tua santidade comece a causar ira quando você fica frente a frente com a idolatria. Comece a te causar indignação. Você está tão próximo de Deus, tão próximo da luz, que a maldade, as trevas começam a te incomodar e te levar à ação, a uma ação tempestiva, a uma atitude de aproveitar as oportunidades e falar com tudo e todos, ou falar com todos, em todos os lugares, a respeito da verdade. E aí então você fala a verdade da palavra. O Deus Criador notifica todos os homens que se arrependam das suas idolatrias, porque vem julgamento aí à frente. Portanto, creiam em Cristo Jesus, aquele que ressuscitou dentre os mortos. E quem sabe alguns crerão. Portanto, aproveite as oportunidades. Não sejamos cristãos esquizofrênicos, aqueles que vivem num modo durante o domingo, mas na segunda, terça, ligam outro modo completamente diferente de vida. E aí vivem de qualquer jeito. Não sejamos também como aqueles que acham que a cultura não presta para nada e como se nós estivéssemos totalmente distantes da cultura. Notem, Paulo olhou a idolatria deles e aproveitou como oportunidade para pregar-lhes a palavra. Paulo olhou para os filósofos deles e aproveitou como oportunidade para pregar-lhes a palavra. Paulo interagiu com a cultura. Mesmo sem ser daquela cultura. Ele interagiu com ela e usou a cultura como ponte para pregar-lhes a palavra. Ele, na verdade, redimiu a cultura. Usou os filósofos naquilo que eles estavam certos. Preguemos a palavra, queridos. Sejamos sal, sejamos luz para a glória do Senhor. Vamos orar.